2022, em outubro, serão realizadas as eleições presidenciais brasileiras. E essas são as eleições presidenciais mais importantes desde a redemocratização do país. Nessas eleições, o brasileiro vai ter que defender a sua democracia. O nosso atual presidente é uma ameaça à democracia brasileira. Ele já deixou bem claro que não respeita as instituições, não respeita o judiciário, não respeita o Congresso. Ele sequer entende o conceito de democracia, ele não entende isso de as outras instituições poderem barrar os poderes dele. Ele claramente queria ter poderes plenos. Ele já pôs em dúvida por diversas vezes, na verdade, desde o início do mandato dele, ele pôs em dúvida a legitimidade das nossas eleições, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, com acusações de fraude saídas diretamente das vozes delirantes dentro da cabeça dele. Eu tô dizendo isso, mas ele não tem vozes delirantes na cabeça dele, não. Ele só é mau caráter mesmo. São acusações falsas contra a lisura das eleições, com o objetivo de desacreditar a democracia e abrir caminho para um possível projeto ditatorial no Brasil. Ele não só é um autoritário, mas ele ainda por cima é um autoritário extremamente incompetente e sem apreço pelo país dele. A condução dele da pandemia foi criminosa. Ele é responsável por pelo menos 400 mil das 600 mil mortes que se abateram sobre o Brasil, pela incapacidade dele, ou melhor, pela falta de vontade dele de lidar com a pandemia. Ele não sabia o que fazer, achou que ter que fazer as medidas corretas para conter a disseminação do vírus de alguma forma prejudicaria o governo dele, prejudicaria a economia, atrapalharia ele a ser reeleito. E por isso ele simplesmente resolveu não fazer nada. E começou a negar o problema, depois começou a dar soluções absolutamente absurdas, sem nenhuma eficácia, né? Como, por exemplo, o tratamento precoce, que não existe tratamento precoce para a Covid, não funciona, mas ele está insistindo nisso até hoje. E com isso ele piorou muito o problema e provocou a morte de muita gente. Ele teve uma atitude criminosa. E a economia do país está em frangalhos, inflação, estagnação, não estagnamento. Gravar assim de uma vez só dá nisso, às vezes a gente erra uma palavra ou outra. Estagnação da economia, inflação, desindustrialização. A nossa indústria não só não está crescendo, como está encolhendo. Concentração de renda, ou seja, um show de horrores. E o pior é o que ele está fazendo com o futuro do nosso país. Né? No governo dele, o desmatamento aumentou. Por incentivo dele, ele só faltou ele dizer que pode ir lá e queimar mesmo. Ele está fazendo de tudo para desautorizar e desestruturar o IBAMA e todos os outros órgãos de proteção ambiental. Isso é um crime contra o futuro do país, né? Danos talvez muito difíceis de serem revertidos, e se continuarem sendo praticados esses atos, serão irreversíveis esses danos contra o nosso ecossistema, contra a nossa biodiversidade. Sujou a imagem do Brasil no exterior, que era uma imagem relativamente boa. Hoje no exterior o Brasil está começando a ser desprezado. O cara conseguiu... É incrível como alguém consegue sair tão mal em tudo
É um talento. É um talento. É difícil você não acertar nem por acidente. É difícil. Ele reduziu a verba para as pesquisas em universidades, né, nas universidades brasileiras, o que também é terrível para o futuro do país. O Brasil não vai desenvolver tecnologia, vai ficar dependente de tecnologia vinda de fora, ainda mais dependente. Ele tinha que investir mais nas nossas universidades, mas ele tirou dinheiro das nossas universidades. Está tendo fuga de cérebros, mais do que já havia antes. Gente bem qualificada está indo para o exterior, porque aqui não tem financiamento para pesquisa. Muitas vezes não tem emprego na área da pessoa, porque ela é bem qualificada, mas o mercado tá frio, não está aquecido, então não tem como dar emprego mesmo para gente bem qualificada. Então, né, perdendo biólogos, perdendo engenheiros, perdendo médicos, perdendo gente capaz. É um desastre, é um show de horrores. O Lula é o ideal? Não. Não. Ele esteve envolvido em algum ato ilícito? Não há evidência direta disso. Mas é bem provável que ele pelo menos soubesse dos desvios de dinheiro que estavam sendo praticados dentro do PT, pelo PT e por outros partidos durante o governo dele. Ele provavelmente pelo menos sabia, não há nenhuma evidência disso. Mas a gente está falando do outro lado de um genocida que é responsável por 400 mil mortes e que despreza a democracia e as liberdades, como liberdade de expressão, direito à vida, direito à liberdade. Então, corrupção nesse caso é o menor dos nossos problemas. Então, nessas eleições, vote contra o Bolsonaro. Seja lá em quem for que esteja do outro lado, mesmo que seja o Lula. E assim a gente vai poder ter um futuro um pouco melhor, sem ameaças à nossa democracia, sem uma economia que não cresce, que não se desenvolve. E aí, daqui a 4 anos, a gente pode pensar em um presidente melhor, em um presidente melhor que o Lula, né, em um presidente mais ideal para o país. Mas, no momento, o mais importante é tirar o Bolsonaro do poder. É essencial para o futuro, um momento de divisão para o futuro do Brasil. Então, se você é um verdadeiro patriota, assim como eu também sou, um patriota de verdade, não um patriota de mentira, que só quer ferrar com o próprio país, como o Bolsonaro, vote para que ele saia. Vote para que ele saia, vote pelo melhor para o futuro do nosso povo e da nossa terra. Dê um like se você gostou do vídeo, dê um dislike se você não gostou. Nos 2 casos, comente. E é isso aí, isso ajuda muito o canal. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.